Boa noite a todos, boa noite às pessoas que estão nos assistindo pela internet. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, para que a gente possa hoje refletir sobre um tema interessante, que é a visão espírita da morte. Eu, antes de me preparar para essa palestra, como sempre, dei uma pesquisada, olhei na internet, e nós vemos muitas palestras, muitas coisas que falam sobre a visão espírita da morte. E eu percebi que na grande maioria delas, a preocupação é passar assim a questão relacionada ao momento da morte. A preocupação que as pessoas têm exatamente com esse momento da morte. E apesar de na obra de Kardec, na obra espírita, Kardec abordar esse assunto do momento da morte, a gente percebe que o mais importante que deveria ser abordado, que é a questão da vida, acaba ficando um pouco assim nessas palestras que falam sobre a morte e tudo mais. Então, o que eu espero na noite de hoje é poder passar para vocês. Nós vamos falar um pouquinho, sim, sobre esse momento da passagem, esse momento da morte, mas também vamos falar de vida. E nós vamos começar causas do temor da morte. É natural que tenhamos medo da morte. Para quem quiser, na primeira parte do livro Céu e Inferno, Kardec faz uma abordagem muito interessante falando sobre as causas do temor da morte. E um dos tópicos que ele aborda é que é natural que tenhamos medo da morte. Se eu perguntar para vocês quem tem medo da morte, muitos de nós vão dizer, sim, eu tenho medo, não sei como que pode acontecer. Então, primeiro vem esse aspecto que é natural que tenhamos medo da morte. E por que é natural? Porque nós nascemos com esse instinto de sentirmos o medo da morte em função da necessidade de preservação desse nosso corpo físico. Se nós vivêssemos sem ter nenhum medo da morte, provavelmente não conseguiríamos terminar a nossa jornada dentro do prazo que precisaríamos para aprender todas as nossas experiências. Porque eu iria me arriscar mais, eu iria fazer muito mais coisas, porque eu não teria esse medo de morrer. Então, normalmente, vou dar um exemplo para vocês, né? Tem gente que vai no médico, né? E o médico faz o quê para assustar a pessoa? Para ele fazer, se você não fizer esse tratamento, você pode morrer. Aí a pessoa fala, opa, peraí, então eu preciso... Por quê? Porque existe algo dentro de nós que faz com que tenhamos esse medo da morte. Então, é natural que tenhamos esse medo, esse receio com relação à morte. Outra coisa que faz com que nós tenhamos o medo da morte são as ideias e impressões da morte em nossa cultura. Alguém já viu a figura desse cidadão aqui? Que é um homem, vestido com capuz preto, uma mança preta, uma foice, né, uma coisa bem pesada, que representa a morte. Ou seja, na nossa cultura, aqui ocidental, a morte ela é vista como algo pesado, como algo triste, como algo a se temer, não é isso? A imagem normalmente que nós, desde pequenos, né, somos colocados diante dessa questão da morte, é sempre como algo assim, no sentido de nos colocar medo, de nos colocar uma coisa pesada, densa. E aí, ligado ao fato de que todos nós temos medo da morte, aí vem essa cultura da morte, né, essa coisa pesada, tal. Isso só agrava ainda mais essa questão relacionada à morte. O agrava, que eu quero dizer, é que nos dá ainda mais receio e aflição, às vezes até de abordar esse tema.
mas sabemos que todos nós um dia iremos morrer, faz parte da nossa vida, é a única certeza que nós temos. Gozos e penas, idealizações de purgatório, céu e inferno. Vocês estão vendo aqui uma cena que eu peguei, né, uma figura, uma representação que fala do purgatório, né, e do inferno. Obviamente que não é uma cena muito aprazível, né? A gente olha assim, fica assustado, e isso só vem a corroborar com aquilo que eu falei do medo, né? A cultura que nós temos de colocar. Então, por exemplo, eu, quando era pequeno, né, quando comecei a ter os meus primeiros contatos em relação ao que poderia acontecer conosco após a morte, me falaram que, olha, existe o inferno, existe o céu e existe o purgatório, né? E quando começam a fazer referências a esses locais, a gente fica meio que assustado, né? Imaginando, nossa, então quer dizer que eu posso eventualmente parar num lugar assim? Posso. Isso faz o quê? Me assusta, né? Me dá, se eu tinha medo da morte, passo a ter um medo maior ainda. E quando você vai num velório, num lugar assim, você vê aquela coisa pesada, o choro, o lamento, né? E aí a gente começa a se imaginar que um dia nós provavelmente seguramente passaremos por isso, faz com que esse medo, essa digamos assim, dúvida, esse temor com relação à morte fique cada vez mais intenso. Vamos seguir em frente. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre as cerimônias que envolvem a morte. Cenas lúgubres de dor e sofrimento. Meus pais são italianos, eu sou filho de italiano, né? E morei um certo tempo na Itália. E na cidade onde eu morava, eu era criança, uma cidade assim do interior, e lá eles tinham um hábito em relação à questão da morte, de fazer uma cerimônia assim também muito pesada, muito característica. Então, por exemplo, se cobriam os espelhos, acho que os mais antigos devem, talvez, não sei se isso fazia aqui, quando morria uma pessoa se cobriam os espelhos, o corpo da pessoa normalmente era velado na sua própria casa, muitas das vezes até na sua própria cama, né? E eu, quando morava lá, era uma cidade onde tinham muitos idosos, quase todo dia morria alguém ali. E as cerimônias, todas as cerimônias, elas eram envoltas com tudo isso, com esse sofrimento, com essa coisa do choro, do lamento, né? E você observa aquela pessoa que está ali, aquele corpo que está ali, inerte, imaginando, passa tudo pela nossa cabeça, até aquilo que eu falei anteriormente, o fato de que um dia nós também iremos. E para onde iremos? O que nos acontecerá? Diante daquela... Porque se você observa, você vê todo mundo chorando, todo mundo desesperado, né? Você fica assim, nossa, é uma coisa horrível, né? Morrer é uma coisa horrível, morrer é uma coisa péssima, uma coisa ruim, né? Uma coisa que eu não quero nem pensar. E tudo na nossa sociedade, tudo na nossa cultura contribui para que esse medo, para que esse temor aumente cada vez mais. Vamos em frente. Aí eu pus aqui, ó, grande dúvida, para onde iremos? Aí eu pus uma escadinha aqui que leva você para o céu e a outra escadinha aqui que leva a gente para o inferno. É isso? Pelo menos, ou um lugar muito quente, né? Aparentemente. E essa é a grande dúvida que as pessoas têm. Na realidade, eu não sei se o medo da morte está diretamente relacionado ao fato de morrermos, mas muito mais para onde iremos, para o que nos acontecerá após a morte. Então, o medo que nós temos é exatamente dessa dúvida que paira
no nosso pensamento. Para onde iremos? Como iremos? Como que isso irá acontecer? Como estarei? Então essa grande dúvida aqui, essa grande dúvida que nós temos é que realmente nos provoca ainda mais temor e aflição. Pois bem, no livro Céu e Inferno, tem um capítulozinho lá logo no começo que Kardec diz assim: por que os espíritas não temem a morte? Se nós formos olhar simplesmente o título, eu poderia presumir que todos nós que aqui estamos não temos medo da morte, não é isso? Porque somos espíritas e não temos medo da morte. Eu posso afirmar isso com 100% de certeza? Então isso significa que a doutrina espírita, apesar de eu ser espírita, mesmo assim ela não consegue tirar esse medo que eu tenho da morte. E por que Kardec faz essa afirmação? Porque os espíritas não temem a morte. Porque nós que somos espíritas, estudamos informações diante das obras da codificação que nos esclarecem o que ocorre conosco, com o nosso espírito, após a nossa morte. E mais, a doutrina espírita contribui ainda nos passando informações e desmistificando outras crenças de outras religiões, no sentido de que isso deveria trazer muito mais conforto para nós do que temor ou desespero. Eu confesso a vocês que enquanto eu não era espírita, eu me preocupava muito mais com a morte, né? Porque o que eu aprendi? Que para mim poder merecer o paraíso, entre aspas, eu deveria ter um padrão de conduta e obviamente, sem hipocrisias, eu sabia que ia ser difícil chegar no paraíso. E me preocupava, né, qual seria o meu destino. E a doutrina espírita, quando eu tive o conhecimento e o acesso da doutrina espírita, ela fez exatamente um ditado que diz no meio espírita que o espiritismo matou a morte, né? Matou aquele conceito de morte que eu relatei para vocês até agora. E matou exatamente por um aspecto: a mediunidade, a comunicabilidade com os espíritos. Com o advento da doutrina espírita, o que aconteceu? Quando Kardec codificou a doutrina e nos colocou toda aquela informação recebida pelos espíritos, a mais importante delas, todas são importantes, mas se a gente for falar uma das mais importantes, está relacionada à questão da mediunidade. E por que está relacionada à questão da mediunidade? Porque através da mediunidade é que os espíritos chegaram e passaram para nós que estamos aqui encarnados: olha, nós não morremos, continuamos vivos, continuamos aqui, continuamos com os nossos mesmos desejos, gostos, virtudes, defeitos, exatamente como eu era enquanto encarnado. Não há o fim, não há inferno, não há paraíso, não há. A vida continua. Eu continuo sendo quem eu sou. E isso muda completamente todo o nosso conceito, toda a nossa ideia. E quando a gente começa a perceber essas coisas, e nós que estamos aqui, que somos espíritas, eu tenho certeza que todos vocês, talvez que aqui estão, já teve a oportunidade de ler algum livro psicografado por alguém.
Então todos nós aqui temos certeza de que a vida não cessa, que ela continua, não é isso? Todos temos essa certeza, não temos? Que estamos aqui? Ou seja, eu estou aqui agora, encarnado, esse meu corpo físico aqui vai chegar um determinado momento que ele não vai mais conseguir comportar a minha vida, porque ele vai envelhecer, eu vou desencarnar, esse corpo vai deixar de existir, mas o meu espírito permanece, continua, ou seja, há uma continuidade. Na realidade, se nós formos ver, a nossa vida presente, nada vai ser, a partir do momento da minha morte, uma continuidade do que eu sou, de tudo que eu vivi, de tudo que eu passo. Perspectiva da morte. Estamos prontos para a realidade da morte? Eu queria fazer essa reflexão com vocês, porque muitas vezes nós observamos as pessoas vivendo como se nunca fossem morrer. O que eu quero dizer, vivendo sem talvez pensar nessa questão relacionada à morte. Às vezes o que eu quero dizer não é um pensamento de tristeza, pesado, nada disso. O que eu quero dizer para vocês é que quando nós pensamos efetivamente de que um dia partiremos, ou seja, de que um dia morreremos, deveríamos conduzir a nossa vida de maneira diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu li um livro alguns anos atrás, do Drauzio Varela, chamado Por um Fio, não sei se alguém aqui já leu esse livro. Nesse livro, ele relata a história de pacientes dele, vítimas de câncer, né? Ele é oncologista, e ele publicou um livro relatando vários casos de pacientes dele. E lendo esse livro, a gente percebemos uma coisa, que quando uma pessoa, todos nós que estamos aqui sabemos que iremos morrer um dia, não é isso? Todos nós sabemos. Mas muda tudo quando alguém chega para você e fala assim, você vai morrer. Muda completamente. A pessoa começa a pensar na vida dela de uma maneira completamente diferente. A pessoa muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de agir, começa a fazer uma reflexão totalmente diferente, porque alguém chegou para ela e disse que ela iria morrer. E normalmente, essas mudanças são assim no sentido da pessoa rever seus valores, dar mais atenção para a família, e ele mesmo, o Drauzio Varela, ele relata nesse livro a mudança de comportamento das pessoas. O Drauzio Varela, ele é ateu, né? Não sei se vocês sabem, ele não acredita em Deus e tal e tudo, mas ele faz algumas reflexões bem interessantes assim, e ele fala isso, que aí conforme ele vai convivendo com o paciente, ele vai tendo contato com a família e tal, e a família, não, agora ele diminuiu o ritmo de trabalho, está ficando mais tempo com a família, está viajando mais, está aproveitando mais, está mais próximo de um filho que ele não se relacionava muito bem, um voltou a conversar com os pais, não conversava com os pais, mas voltou. Diante do quê? Diante de uma realidade que sempre existiu, porque a morte é uma realidade na vida de todos nós. Mas nós ainda estamos naquela situação de que alguém tem que chegar para mim e dizer, olha, você vai morrer. E encarar essa situação de forma a me preparar para a minha vida após esse momento da morte. Eu faço um trabalho num instituto aqui em São Paulo chamado Instituto Paliar, que é um instituto de médicos que dão cursos de especialização na área da medicina para uma área chamada cuidados paliativos, que é uma parte da medicina, da ciência médica, que cuida especificamente de pacientes em estado
terminal, ou seja, são aqueles pacientes que têm um diagnóstico de uma doença muito grave, né? Que é um estado de irreversibilidade da doença, ou seja, a pessoa ela não tem mais o que fazer, e aí eles fazem todo um trabalho no sentido de que aquela pessoa tenha um final de vida com dignidade e tudo mais. E interessante que, apesar de eu não trabalhar assim, mas eu trabalho na área administrativa lá, mas às vezes eu acompanho o que eles falam, como eles fazem e tudo mais, e é interessante como tudo isso envolve a pessoa, não só na questão do estado físico, como do emocional, a proximidade da família, você começa a rever todos os seus valores, e o quanto isso transforma as pessoas, o quanto que a morte, com todo o seu aspecto ruim, negativo, tem essa capacidade de mudar totalmente uma pessoa. Aí a gente está falando assim, o que estamos fazendo de nossas vidas? A morte será reflexo de minha vida? Quando nós começamos a refletir um pouco mais sobre isso, e voltando agora de novo para Allan Kardec, tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos, né? Por exemplo, um dos receios, uma das dúvidas que todos nós temos, eu também a tenho inclusive, estava até conversando com ele um pouquinho, como que eu vou despertar para a minha realidade espiritual? Né? Às vezes a gente pensa assim, eu sou espírita, né? Para mim acho que vai ser mais fácil, né? De perceber o que aconteceu comigo, eu desencarnei e tal, opa, já estou aqui desencarnado, vou tentar procurar os meus entes queridos aqui próximos e tal. Como que vai ser, né? Como que eu vou? Então Kardec perguntou para os espíritos, por quê? Porque os espíritos informaram a Kardec que no momento do desencarne, todos nós passaremos por um período de perturbação. É isso, que ele pode ser mais ou menos longo. Aí Kardec vai além. Aí ele pergunta assim, mas ele pode ser mais ou menos longo em relação ao quê? Aí nós poderíamos pensar assim, eles vão responder, os espíritas vão ter um período de perturbação menor. E os não espíritas vão ter um período de perturbação maior. Mas não foi isso que os espíritos responderam. Sabe o que eles responderam? Eles também não responderam assim, aqueles que tomam 3 passes por semana vão ter uma perturbação menor. Os que tomam 2 vão ter, quem assiste palestra vai ter tanto. Não. Eles falaram que o que vai determinar esse período de perturbação é a condição moral do espírito. Vou repetir. O que vai fazer esse período de perturbação ser maior ou menor é a condição moral do espírito. Isso significa que uma pessoa, independente de religião, tiver uma condição moral melhor do que qualquer um de nós que aqui estamos e conhecemos a doutrina, ele com certeza terá um período de perturbação menor do que todos nós. E é importante nós ressaltarmos isso, porque a condição moral é que vai dizer quais são as minhas companhias espirituais. A condição moral é que vai dizer o meu grau de evolução e de entendimento. Então, se nós estamos preocupados com a nossa evolução, ou com o nosso momento da nossa morte, eu tenho que pensar hoje, aqui na minha vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Como é que estão as minhas relações? Como que eu estou aproveitando a oportunidade que a vida está me dando? Essa é uma reflexão para que todos nós possamos fazer juntos. E a doutrina espírita nos ajuda bastante nisso, através das leis naturais.
Como eu falei anteriormente, é muito importante eu conhecer o Espiritismo e eu sei que às vezes o Espiritismo atrai mais as pessoas exatamente por abordar algo que não é comum na grande maioria das religiões aqui no nosso país, que é essa questão da relação que existe entre nós que estamos aqui e os espíritos que estão desencarnados. E por esse assunto ser algo que não é tratado nas outras religiões, e às vezes muito pelo contrário, até é visto como algo errado e tudo mais, a grande maioria das pessoas se atraem para a doutrina espírita exatamente por essa condição de ter esse interesse na questão da comunicabilidade com os espíritos e achar meio fascinante até essa coisa da relação que nós podemos ter com pessoas que morreram, né, que não estão mais aqui. Ai, que legal, eu vou lá, eu queria ver. E aí a gente vê, assim, às vezes até a curiosidade das pessoas em participar de reuniões mediúnicas, né? Tem gente que vem lá na nossa casa e fala, quando que tem reunião mediúnica para que eu possa participar? E quando a gente fala para as pessoas, a nossa reunião mediúnica ela não é aberta ao público, a gente percebe uma certa frustração, né? Mas eu queria ver o que o Espírito fala, né? Nós até entendemos que esse é natural que isso ocorra em função dos mistérios, né? Entre aspas, que cercam, pela ignorância da pessoa, a vida além túmulo. Então as pessoas têm essa curiosidade, essa coisa. E o que às vezes me entristece é que as pessoas acabam não olhando para a doutrina espírita, para os conceitos da doutrina, para os fundamentos da doutrina, e dão muito mais atenção ao fenômeno, que atrai mais. Eu tenho certeza que se um dia lá no centro eu falar assim, olha, na quarta-feira vai vir um espírito aqui, vamos fazer uma reunião, vai lotar, as pessoas vão vir. E se eu falar assim, na quarta-feira nós vamos fazer um estudo, não vem ninguém, vem 4 ou 5 pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão muito mais interessadas no fenômeno, que, como eu disse, é natural, mas as pessoas às vezes acabam se esquecendo do mais importante da doutrina. Eu tenho certeza que talvez a minha palestra fizesse mais sucesso se eu viesse aqui e relatasse para vocês o que acontece com o espírito, quem que vai vir receber ele lá, se ele vai passar por uma catraca ou não vai, se vão dar um crachá para ele. As pessoas têm, e eu ouvi algumas palestras falando algumas coisas assim e tal, e eu vou deixar isso para as pessoas. Eu prefiro falar muito mais do que é mais importante, que eu julgo mais importante na doutrina espírita, e que é o que vai me possibilitar não me preparar para a morte, mas fazer com que eu tenha uma vida melhor, que eu viva melhor. E a doutrina, e eu vou passar rapidamente por alguns conceitos que vocês vão entender o que eu estou falando. A doutrina espírita nos fala de leis naturais. E o que são essas leis naturais? São leis que seria importante eu conseguir entender como que elas funcionam, porque elas estão em ação na minha vida hoje. Elas estão agindo na minha vida. E eu preciso entender por que elas estão agindo e como que elas funcionam. E os Espíritos trouxeram isso para nós. E eu vou falar de alguma delas. Causa e efeito. Nossas atitudes e pensamentos são causas. Quando eu estudo ali a doutrina espírita e eu vejo lá a lei de causa e efeito, resumidamente, o que eu tenho que entender? Que tudo que eu faço, que tudo que eu penso é causa. E toda causa tem um efeito. Isso significa que tudo que eu estou vivendo na minha vida hoje são reflexos de coisas que eu mesmo fiz, que eu mesmo pensei. Quando nós entendermos o funcionamento da lei de causa e efeito, como nós vemos na doutrina espírita, nós vamos pensar melhor em tudo que fazemos e em tudo que pensamos.
convido vocês, no Livro dos Espíritos, lerem o capítulo que fala sobre a lei de causa e efeito. Essa lei pode mudar e transformar a nossa vida. A outra lei, a lei do livre-arbítrio. Aprendemos com escolhas. Quando nós fazemos essa aula lá no Fundamentos do Espiritismo, no nosso centro, quando a gente chega na lei do livre-arbítrio, toda a turma tem sempre alguém que fala assim, não, mas tem coisas que nós não escolhemos. E nós aprendemos que escolhemos tudo. Até se nós não queremos escolher, já fizemos uma escolha. Então, tudo que acontece na nossa vida, tudo são escolhas que fazemos. E é assim que tem que ser, porque eu preciso aprender com elas. Eu só aprendo quando eu mesmo consigo fazer as minhas próprias escolhas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem tem filho aqui, com certeza gosta de dar conselho para os seus filhos, não gosta? Todo mundo gosta. Os pais chegam, não faz isso, não faz aquilo, tal. E às vezes isso não funciona. Por que não funciona? Porque todos nós somos espíritos, somos individualidades e vamos aprender com as nossas próprias escolhas. O espírito ele só consegue efetivamente aprender uma lição em função da escolha que ele mesmo faz. Porque aí, diante da observação da escolha que ele fez, aquela escolha dele vai ter uma causa e aquela causa terá um efeito. E diante do resultado de sua escolha, é que ele vai efetivamente aprender a lição que ele precisa, ou não, né? Porque às vezes nós fazemos várias escolhas simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Mesmo observando os mesmos efeitos, né? Então essa lei natural que está regendo essa nossa evolução, esse nosso processo, ele ocorre simultaneamente, instantaneamente. E quando nós paramos um pouquinho, refletimos, poxa, peraí, eu posso fazer uma escolha, eu posso escolher diferente, eu conseguindo incorporar isso na minha vida, eu com certeza começo a ter uma vida um pouco melhor. Outra lei que nós aprendemos na doutrina, que é a lei da imortalidade, que continuaremos vivos, é uma lei que pode nos transformar. E eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes nos afligimos por coisas, por situações que acontecem para nós, e que quando a gente percebe a grandeza do nosso espírito, que somos imortais, nós nunca iremos morrer, nunca. Nosso espírito ficará vivo, sempre vivo. Eu vou ter tempo para aprender muita coisa, para fazer muita coisa, as oportunidades vão se renovar. Quando eu tenho essa consciência da imortalidade, eu percebo que ela pode me trazer mais serenidade no enfrentamento das minhas dificuldades. Então, temos que ter essa certeza, todos nós que aqui estamos, somos espíritos imortais. Nós sabemos, mas não conseguimos incorporar essa realidade na nossa vida. Outra lei que aprendemos na doutrina, a lei de evolução. Evoluímos sempre, sempre. Eu gosto sempre de reforçar isso, porque às vezes nós estamos vivendo um momento em que as pessoas falam que está tudo pior, não é isso? A gente não ouve falar isso, as coisas estão todas pior, está tudo pior, as pessoas estão piores, a situação está muito pior, porque é uma percepção que a gente tem diante do noticiário quando nós ligamos a TV, não é isso? Não é essa percepção que a gente tem quando a gente liga a TV, que está tudo pior? Mas vocês concordam comigo
que tem muita coisa boa acontecendo no mundo? Sim ou não? Não me desanimem. Tem muita coisa boa acontecendo. É que nós nunca vamos, eu vou brincar de novo, não sei se você vai pensar essa brincadeira aqui, mas nós nunca vamos ouvir o Datena falar assim, me dá imagens daquele cara que foi visitar um amigo no hospital, né? Olha o helicóptero filmando um amigo indo lá no hospital para visitar o seu irmão. Me dá a imagem daquele grupo de pessoas que está servindo uma sopa para pessoas que estão precisando embaixo de um viaduto. Nós não vemos notícias assim. Então, às vezes, a percepção que nós temos é de que as coisas estão piores, mas não estão. E eu vou dar outro exemplo para vocês de que nós evoluímos. Vamos olhar cada um de nós para si mesmo. Eu tenho certeza que as pessoas que vocês eram há 10 anos atrás, não é mais a mesma pessoa que vocês são hoje. Hoje vocês provavelmente estão pensando diferente, com outros conceitos, outras ideias. E por que isso aconteceu? Porque de 10 anos para cá, aconteceram uma série de situações na vida de vocês que transformaram vocês nas pessoas que vocês são hoje. E eu tenho certeza que se eu voltar aqui para fazer essa palestra, na semana que vem, eu vou encontrar pessoas diferentes aqui. Porque essa é a beleza da lei da evolução. Tudo que acontece no externo, tudo que acontece à nossa volta, influencia nesse nosso processo. E nós vamos mudando, vamos nos transformando, vamos aprendendo. E a doutrina nos ensina que esse processo da evolução é contínuo e todos nós que aqui estamos passando por ele. Então, todas as situações que eu vivo fazem parte desse processo de aprendizado. E por último, vou falar da lei da reencarnação. Experimentar, provar e expiar. O que eu queria dizer para vocês aqui é que a doutrina espírita, eu acho ela assim tão fantástica, tão maravilhosa, que ela nos dá essa explicação que é a melhor que eu encontrei até hoje. Se um dia eu encontrar outra melhor, eu vou acatar, mas por enquanto é a melhor que eu encontrei, para todas as diferenças que nós observamos no mundo, não é isso? Porque quando nós acreditarmos, e eu sei, espero que todos vocês acreditem que vocês são espíritos reencarnados, eu também sou. Eu sou um espírito que já vivi outras experiências, em outras vidas, e que resultaram na pessoa que eu sou hoje. E cada um de vocês também seguramente é assim. Coisas que vocês trazem consigo, pensamentos, conceitos, gostos e etc., virtudes, defeitos, são coisas que nós trazemos conosco, de experiências que tivemos em vidas passadas e que agora estamos aqui, algumas vezes para experimentar, outras para provar, outras para expiar. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui, o trabalho onde eu estou, a pessoa com quem eu me relaciono, a situação que eu vivo, faz parte desse processo meu, pessoal, de aprendizado. E é fantástico quando a doutrina nos dá esse conceito, essa informação, de que eu terei renovadas oportunidades. Eu confesso a vocês que me angustiava saber que eu poderia, após a minha morte, viver num lugar onde eu poderia ser condenado eternamente, ou até mesmo viver num lugar onde eu receberia um par de asas, e eu acho que seria meio entediante para mim, né? Eu acho que a reencarnação, ela é uma lei que realmente nos traz a essência da oportunidade que temos de aprender e nos renovar sempre. E eu queria fazer algumas reflexões finais com vocês. E a primeira delas é a seguinte: aproveitemos a oportunidade da vida.
Todos nós que estamos aqui encarnados, pedimos para estar aqui e escolhemos estar aqui. Foi uma vontade do nosso espírito. Eu sei que tem pais que ouvem dos filhos assim, não pedi para nascer, não é isso? Pediu. Foi uma escolha dele. E essa oportunidade que nós recebemos de estarmos aqui, de estarmos vivos, nós temos que aproveitá-la o máximo que a gente puder. Então, identificarmos na nossa vida se eu tenho muito mais situações em que eu posso dizer assim, que bom que eu estou fazendo isso, né? Que bom que eu estou tendo essa oportunidade, que eu possa ter mais situações na minha vida que eu possa dizer assim, que pena que acabou, ou não, puxa, que bom que acabou. Que situações que eu tenho mais na minha vida? Situações que me dão muito mais prazer ou situações que me dão muito mais tristeza? Quando eu consigo aproveitar as oportunidades que eu recebo na vida, o meu receio da morte vai ser muito menor. A morte é um momento, um acontecimento de transição. A vida é muito mais. Quando nós começamos a entender um pouquinho a morte, a gente começa a cada vez mais dar um significado menor para ela. Porque o que é mais importante é a vida. A vida não é um instante, a morte sim, a vida não. Então, quando eu consigo entender que é muito mais importante eu viver a minha vida sem me preocupar ou temer a morte, eu com certeza passo a aprender a morrer, que é o que eu vou falar um pouquinho para frente. Quem amamos estarão sempre ligados a nós de alguma forma. Eu fiz um parágrafo especial para isso, porque uma das coisas que nos deixa tristes com essa questão da morte, e agora eu vou sair um pouco da questão pessoal de cada um, né? A minha morte, a preocupação com a minha morte, é quando nós perdemos, entre aspas, alguém que nós amamos. Quando nós perdemos alguém da nossa convivência, um familiar, e essa angústia de saber como que essa pessoa está, como que ele está, se ele está bem, se não está. Então, é um conjunto de sentimentos, né? É a saudade daquela pessoa que se foi e é a dúvida de como aquela pessoa está. E nisso a doutrina ela é maravilhosa para todos nós, porque ela nos diz o quê? Que quando eu amo uma pessoa, mesmo ela não estando fisicamente presente, ela sempre estará comigo. Basta que eu pense nela. Mas o que eu digo pensar, não é aquele pensamento de dor, de tristeza, não. É aquele pensamento de amor, de carinho que eu tinha para aquela pessoa. E a doutrina espírita nos esclarece que quando eu penso nessa pessoa que se foi, que convivia comigo, a qual eu amava muito, o meu pensamento, o que eu produzo com o meu pensamento, a ação que o meu pensamento exerce sobre os fluidos, chega até essa pessoa, que a envolve, que traz a ela o prazer, a segurança, a confiança. E nisso a doutrina espírita é fantástica, nos dando essa informação para que nós possamos realmente aplicá-la no momento em que a gente perde alguém. E eu queria fazer uma reflexão aqui sobre quando eu falei perder. Perder significa deixar de possuir algo concreto ou abstrato. A dor da saudade nos ensina muito mais.
Quando eu falo que eu perdi alguma coisa, significa possuir algo concreto ou abstrato. É como se eu estivesse dizendo que eu perdi algo que era meu. E as pessoas não são nossas, né? E às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu perdi, né? Eu estava aqui, eu perdi. Eu queria só dizer para vocês que nós não perdemos nada, né? O que fica, aquela ausência, aquele buraco que fica normalmente no momento da partida de uma pessoa, é uma sensação que nós normalmente temos que tentar trabalhá-la no sentido inverso, para que realmente nós possamos possibilitar a esse Espírito que foi antes de nós, né, a segurança, o amor que Ele deixou aqui. E saber que nós, no momento em que partirmos, que com certeza chegará, que tenhamos também a nosso favor o mesmo desejo das pessoas que aqui ficaram. E por último, eu queria falar sobre filosofar e aprender a morrer. Provavelmente um filósofo não concordaria com essa afirmação que filosofar e aprender a morrer, porque a gente só aprende o que a gente faz muitas vezes, né? E às vezes o filósofo não acredita na reencarnação. Então ele fala, como é que eu posso aprender a morrer se eu vou morrer uma vez só? Mas nós que somos espíritas, sabemos que a cada encarnação que temos, e provavelmente nas que teremos, vamos encarar a morte sempre de uma maneira diferente. E quando eu digo para vocês filosofar, é um convite que eu faço a todos vocês para refletirem sobre a vida. Eu acho que não tem coisa mais bacana do que a gente refletir sobre a nossa vida, refletir sobre o que nos acontece, refletir sobre o que estamos vivendo, sobre o que estamos fazendo. E quando eu digo refletir sobre a vida, é exatamente para que a gente possa ter uma vida melhor e, consequentemente, temer cada vez menos essa questão da morte, porque ela será unicamente o reflexo do que eu vivi aqui na minha vida. Então, que vocês possam compreender que a doutrina espírita não é morte, né? A doutrina espírita, apesar de ter essa questão da morte muito ligada a ela, em função, como eu falei anteriormente, da possibilidade da comunicabilidade dos espíritos, a doutrina espírita é vida. A doutrina espírita nos ensina a viver com todos esses conceitos que eu passei aí para vocês. Tá bom? Que possamos ir embora para nossas casas hoje pensando nisso, em viver melhor e com certeza cada vez mais deixar esse temor da morte para lá e aproveitarmos o momento presente da vida, tá bom? Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e obrigado.